Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição. Você quer informações do Botafogo, você quer notícia, é isso que eu vim fazer aqui, trazer notícias para vocês. Vamos falar direto ao assunto, parece até o Dois Toques, né? Mas aqui é o Gigante Glorioso, é o GG. Mas vamos direto ao assunto, objetivamente, falar do zagueiro Caio Pantaleão. Só Caio, né? Caio é um jogador que para muitos, talvez não se lembrem, né? Mas para muitos é novidade. Todavia, é um jogador que já estava no radar do Botafogo há muito tempo, né? Eu me lembro do Caio Pantaleão no radar do Botafogo à época em que o Felipe Sampaio veio. O Botafogo tentou o Caio, não conseguiu, então é um cara que já está ali no radar há uns 3 anos e o Botafogo negocia a contratação do zagueiro campeão russo. E aí você pode se perguntar, mas espera aí, Guilherme, russo? Mas os russos não receberam uma sanção? E aí eu quero agradecer ao membro do canal, meu amigo, professor doutor, meu colega também, né, no meio acadêmico, professor doutor Fred Leite Siqueira Campos. Trocamos uma ideia, ele é especialista em Rússia, e aí vou poder explicar para vocês, tá? De qualquer forma, a gente vai também trazer informações sobre Barbosa, David Ricardo, Matheus Martins, Savarino, o jogo contra a Laú, que enfim, tá tomando já conta da nossa cabeça já, né? Já tá pensando no jogo contra a Laú, já tem um tempo, entre outras informações. Eu tô tentando apurar com o Botafogo, ainda não tive resposta do número de check-ins, de ingressos vendidos, né, para a partida de amanhã. Ainda não obtive resposta até o momento da gravação desse vídeo, tá certo? Eu peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Se já forem inscritos, deixem um like e compartilhem com geral, porque vocês sabem, aqui é Botafogo, tá? Antes de falar dessa possível contratação do Botafogo, vou refazer a pergunta, gostaria que vocês respondessem aqui no chat em tempo real, nos seus comentários. Eu verei vocês amanhã no estádio Newton Santos? Eu conto com vocês amanhã? Vocês estarão lá? Sabe quem estará lá? Luiz Henrique, o camisa 7 do ano de 2024, da nossa temporada brilhante. Luiz Henrique nas redes sociais colocou: eu vou brotar no Newton amanhã. O Luiz Henrique está vindo da Rússia para brotar no Newton. Não é possível. Você de Duque de Caxias, você tem que estar lá. Você de Nova Iguaçu, você tem que estar lá. Você do Leblon, você tem que estar lá. Você aqui de Botafogo, você tem que estar lá. Temos que estar no Newton Santos amanhã prestigiando o mais tradicional, com a presença ilustre do Luiz Henrique, certamente vai ser muito homenageado nessa partida, né? Presença ilustre de um jogador que quer voltar, né? Não é o momento ainda, né? Mas quer voltar, já deixou muito claro, tá? Vamos lá. Como eu falei para vocês mais cedo, Alexander Barbosa é liberado para reforçar o Botafogo contra a Universidade de Chile. Então, o Barbosa treinou, Barbosa vai para o jogo e o David Ricardo não vai para o jogo. Tá? David Ricardo e o Matheus Martins não treinaram com o grupo na véspera do duelo, e a gente sabia que esse treinamento de hoje ele era providencial para saber quem vai e quem não vai para o jogo. Então, pelo visto, não teremos o David Ricardo na partida contra a Laú, mas há quase a certeza, né? O Botafogo vive aí a expectativa de poder contar com Alexander Barbosa, Savarino, Arthur, Mastriani. Esses estiveram no treinamento de hoje, então fica aí a expectativa de que realmente vão para o jogo. Savarino, inclusive, foi até convocado para os jogos contra a Bolívia e o Uruguai, na seleção da Venezuela, então está recuperado. Agora, a escalação dele ou não, aí depende do Renato Paiva. Infelizmente, David Ricardo parecia uma coisa simples, né? Nada no Botafogo é tão simples, não é isso, galera? Nada é tão simples. Mas bom é que o Barbosa vai para o jogo, tá? Barbosa vai para o jogo. Agora eu quero falar do Caio Pantaleão, tá? Vou chamar aqui só de Caio, porque não tem nenhum Caio no Botafogo, então a gente pode chamar de Caio Pantaleão.
Dei justificativa exatamente para não falar Pantaleão. É porque não é o Gervásio aqui, né? É um outro produtor, tá? Vamos lá. Antes de falar do Caio, eu vou falar do Abner, porque a informação que o site, deixa eu pegar aqui direitinho, o site não, o jornal, né, o jornal pioneiro de Caxias do Sul, havia informado que o Abner havia sido cortado da concentração. Só que, na verdade, ele está na lista de relacionados. Estou olhando aqui a lista de relacionados, estou vendo o nome do Abner, né? Porém, nessa partida especificamente, ele está no banco de reservas. E aí é aquilo, galera, se ele entrar em campo, ele não pode jogar por outro clube no Campeonato Brasileiro, tendo em vista ter feito sua 7ª partida na competição, tá? Então, o Botafogo está alinhando aí com o Juventude questão de fluxo de pagamentos, a proposta é de 14 milhões por 90% dos direitos econômicos do Abner, jogador de 21 anos, salário e tempo de contrato já estariam ali alinhavados, todavia, os meus olhos não me deixam mentir. Tá aqui o nome do Abner, camisa 23, na relação de escalados do Juventude. Então, é ficar de olho. Entrou, acabou a negociação, tá? E o Botafogo, como a gente trouxe mais cedo, o Botafogo no mercado, pretendendo trazer mais um zagueiro, né? Aí agora um zagueiro um pouco mais experiente, né? Então, falei para vocês que o Caio, que já tem 29 anos, um zagueiro experiente, né? Quase 30 anos, o Caio joga no Krasnodar, mesmo time do Vitor Sá, e o Krasnodar foi campeão russo agora, né? Então, se existe um time onde você pode garimpar bons jogadores, é no time campeão, tá? O Krasnodar foi campeão, e o Caio Pantaleão, ele, como eu falei, estava no radar do Botafogo desde 2022, mas na época ele não sabia se renovaria o contrato, se ficaria, tal. Bom, ele renovou o contrato com o Krasnodar, o Botafogo teve que correr atrás de outros jogadores, foi a época da chegada do Felipe Sampaio e tal, né? E os valores também foram considerados, àquela época, muito altos, né? Era o início da SAF do Botafogo, o Botafogo jogou baixo ali em termos de investimentos, a gente sabe, né? O nível dos jogadores que chegaram na primeira janela foi baixíssimo investimento, tá? Então o Botafogo iniciou aí contatos com o Caio Pantaleão, formalizou uma proposta de compra ao clube russo, e aí a pergunta de vocês, né? Que poderia haver, e eu tenho certeza que na cabeça de muita gente está, mas peraí, a gente não conseguiu trazer o Wendel por conta de questões geopolíticas, como é que vai trazer o Caio? E aí eu conversei com meu amigo Fred Leite Siqueira Campos, que é especialista em Rússia, e ele, claro, me explicou de uma maneira muito pormenorizada que eu vou resumir aqui para vocês, né? Essa sanção americana, até da União Europeia, né, frente à Rússia, não é só o clube e tal, é a Rússia em geral, né? Então a Rússia é o país mais sancionado aí do mundo, né? Não obstante seja a quarta economia maior economia da Europa, a quarta maior economia da Europa, estou enrolado aqui, não obstante seja a quarta maior economia da Europa, perdão aí, enrolei aqui, é um país muito sancionado, tem que ficar driblando as sanções o tempo inteiro, né? E o que diz respeito ali ao Zenit, né, não é uma questão que envolva todos os clubes russos. Então, anteriormente, eu até tinha falado, galera, vamos esquecer o Bitelo, porque o Bitelo é do Dínamo, o Dínamo é um time russo, e aí tem essas questões com a Rússia e tal. Na verdade, a gente não sabe se os donos do Dínamo, se o pessoal do Dínamo está nessa lista, porque o Zenit entrou nessa lista devido ao relacionamento dos donos do Zenit com uma empresa, tá? Com uma empresa que tem seu nome numa lista de sanções norte-americanas. Então, devido a essa aproximação, tá, direta ali, essa ligação direta dos donos do Zenit com essa empresa, os nomes estão nessa lista de sanções, e aí, assim, gente, se é só isso ou não nos cabe aqui agora. Só estou justificando que o Krasnodar, ele não está, os donos do Krasnodar, os dirigentes, tal, eles não estão incluídos nessa lista de sanções. Então, em tese, não deve provocar nenhum problema geopolítico
tá? Porque o Krasnodar não está inserido na lista de equipes russas com sanções dos Estados Unidos, porque não é a questão da equipe, são os gestores, são os donos, né? São os dirigentes. Então depende aí das relações que o Krasnodar tem com empresas que estejam nessa lista de sanções, tá? Como não é o caso do Krasnodar, então a negociação com o Caio Pantaleão é vista com otimismo dentro do Botafogo por conta de um desfecho positivo, tá? E por que esse desfecho positivo? Porque o Caio conseguiu o objetivo dele, jogou mais 3 anos na Rússia, foi campeão russo pela primeira vez, o clube pela primeira vez foi campeão russo, tá? E agora ele quer jogar no Botafogo, ele quer voltar para o futebol brasileiro, tá? Ele jogou 13 vezes na campanha, que terminou aí com o campeonato russo para o Krasnodar, e perdeu a titularidade ao longo da temporada, tá? Então é um cara que tá com 30 anos, não é titular absoluto, já não vinha sendo titular absoluto, então não vai chegar no Botafogo e ser titular. Pode acontecer o que aconteceu com o Adrielson, eu sempre vejo essa questão. É um cara que está no radar há muito tempo, então o scout já mapeia o Caio há um tempo por conta das suas qualidades. O Adrielson ninguém conhecia, quem acompanha mais lembra dele na seleção sub-20, no esporte, isso e aquilo, mas ninguém garantiria que seria um zagueiro que se destacaria tal, e se destacou. Ano passado chegou só para ser campeão, depois foi embora. O Caio também joga de volante, né? Ele é polivalente, tem qualidade na saída de bola tal, já tem 29 anos, aqui no Brasil defendeu, por exemplo, o Atlético Paranaense, mas eu confesso, não me lembro dele, tá? No Santa Clara de Portugal, em 2017 ele jogou lá, e depois seguiu para o Krasnodar em 2019 e está lá desde 2019, então há um bom tempo no clube russo, já tem aí o nome escrito na história, então é uma negociação que o Botafogo vê com bons olhos, pode rolar aí um final feliz, tá? Bom, a Universidade de Chile, fiquei sabendo que está treinando no CT do Fluminense, então tomara aí que esses fluidos tricolores venham para a Universidade de Chile, principalmente em jogos contra o Botafogo. Falou Botafogo e Fluminense, a gente já sabe que é a vitória do Botafogo. Então eles treinando no centro de treinamento do Fluminense já é um alívio pra gente, né? Tomara que as energias tricolores venham junto com eles para esse jogo aí do Botafogo amanhã. E amanhã a gente fala sobre esse confronto, novidades, enfim, tem muita coisa aí pra gente falar na preparação desse grande jogo contra a Laú. Fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.